Ei, gente, tudo bem com vocês? Bom, desculpa a voz primeiro, porque eu tô um pouquinho rouca, mas vamos lá, começar. Hoje nós vamos falar de manutenção da temperatura, tá? É, o que que é a temperatura? A temperatura ela é representada por um equilíbrio entre o calor que o nosso corpo produz e o calor que é dissipado para o meio ambiente, certo? Isso a gente deve lembrar das aulas de física, né, de química, aquela coisa toda. E essa temperatura, ela é mediada pelo centro termorregulador que a gente tem no nosso cérebro, tá? O corpo ele precisa ter uma temperatura ideal dentro de uma faixa térmica para poder manter o funcionamento, né, em excelentes condições, que é o que a gente espera, né? Então, se a temperatura ou aumenta demais ou diminui demais, isso vai influenciar em todo o nosso sistema, né? Devido a enzimas, a diversos mecanismos que o nosso corpo faz, né? Para poder se manter vivo. Então, se essa temperatura foge muito do padrão, do que tem que ser, então não funciona direito. Então, quais são os valores normais, os valores ideais de temperatura? A gente tem várias formas de medir a temperatura, né? A gente pode medir via axilar, via inguinal, pode ser oral, pode ser retal, tá? Tem a questão né, que a gente está vendo muito hoje em dia com o termômetro na testa, né? Então, a gente tem vários tipos de medição de temperatura. A temperatura ideal axilar e inguinal, ela vai variar entre 36,5 e 37, tá? A temperatura oral, ela vai variar entre 36,8 e 37,2. E a temperatura retal, ela vai variar entre 37 e 38 graus, tá? A temperatura excessivamente elevada, ela vai causar uma disfunção neurológica, vai degradar diversas proteínas do nosso organismo, vai acelerar a atividade das células e isso vai causar a morte, tá? Da mesma forma, a temperatura excessivamente baixa, ela vai causar diminuição da atividade celular, que é importante vai causar uma importante diminuição é, da condução nervosa, a gente vai perder a regulação térmica, isso pode levar a um coma e isso pode causar a morte também. Então, assim, nada demais é bom, né? Para o corpo humano, os limites são 42,7 para mais, né? E 25 graus para menos. Então, é, só uma, só uma curiosidade, né? A gente A gente aprendeu isso devido a algumas experiências que eles faziam em campos de concentração, tá? Só uma curiosidadezinha mesmo, boba, não vou cobrar nem nada não, só para vocês ficarem, só para curiosidades. Bom, vamos lá. O tempo em que o indivíduo ele permanece exposto a essas temperaturas vai vai afetar a sobrevivência e o nível de comprometimento, tá? Então, a temperatura externa, ela é normalmente mais baixa do que a temperatura central, né? Que são nos órgãos vitais, tipo coração, cérebro, tá? Então, como que a gente regula isso? Como que a gente ajuda o corpo a regular isso, caso seja necessário? O ambiente térmico, a gente considera um ambiente térmico neutro quando a temperatura ambiente ela está em que a sua a temperatura ambiente em que a sua taxa metabólica é mínima, tá? Então, ao mesmo tempo em que a temperatura corporal ela vai se apresentar dentro da normalidade. Por isso que em ambientes fechados, né, que são onde a gente tem os pacientes mais críticos, por exemplo, CTI, bloco cirúrgico, onde a gente tem ar-condicionado para poder manter um ambiente térmico neutro, tá? Isso vai sugerir que o paciente está exercendo o mínimo
o mínimo de esforço para desempenhar as atividades de manutenção de temperatura dele. Isso deve ser levado em conta para a gente poder definir isso, a idade do paciente. Então, se o meu paciente é um RN, né, um recém-nascido, eu não vou tratar ele da mesma forma que eu trato um adulto, né? A constituição física também. Então, se o meu paciente ele é obeso, eu vou tratar ele diferente de um paciente que é magro, que é caquético, tá? Porque tem diferença de perda de calor. Então, o nível de atividade também que está desenvolvendo, o grau de saúde de cada paciente, a gente tem que levar tudo isso em consideração para poder ver o que acontece com o meu paciente. Por exemplo, um RN, né, um recém-nascido com um peso de 2,5 kg, ele vai precisar de um ambiente com uma temperatura na faixa de 32, 33 graus. Enquanto que um bebê com peso normal, por exemplo, ele vai ser colocado num ambiente de 31 a 33 graus, tá? Isso é um ambiente térmico neutro. Isso vai variar para cada tipo de paciente, tá? Então, pacientes em extremos de idade, extremos de peso, tudo isso altera o nosso. A gente vai alterar o que a gente manda para o ambiente, tá? O que a gente define para o ambiente. Pacientes que são muito emagrecidos, que estão só deitados, que estão inativos, né, que estão paralisados por algum motivo, eles vão necessitar de mais calor para poder ter um ambiente térmico neutro. Por quê? Ele vai perder calor mais fácil, né? Hidratação e nutrição também é necessário para a manutenção da temperatura. Por quê? Um paciente com febre, ele vai suar muito. Então, meu paciente vai perder líquido através de suor. Então, ele pode ser que ele desidrate, né? A gente tem que levar isso em conta também. Na produção de calor, a nutrição e a hidratação são igualmente importantes, tá? O isolamento térmico é uma importante medida para a manutenção da temperatura corporal, beleza? Então a gente tem que indagar também pro paciente se ele está confortável, né? Se ele conseguir conversar com a gente. Se está muito frio, se está muito calor, para que seja providenciado esse conforto térmico também. Não quer dizer que o meu paciente está no CTI acordado, está deitado embaixo do ar-condicionado e que eu não vou dar cobertor para ele porque eu estou proporcionando um ambiente térmico neutro para ele. Não existe isso, não pode fazer isso não, tá? Verificar a temperatura, né? Olhar os sinais vitais, a temperatura ela faz parte dos sinais vitais, então a gente tem que aferir a temperatura e ver se está adequado para o que a gente espera daquele paciente, né? Vamos lá, promoção de calor. Como que a gente fala? O que é promoção de calor? Promoção de calor é um emprego de calor aos pacientes, pode ser tanto no corpo todo, quanto em algum local específico. Por que a gente emprega, que a gente coloca calor, né? Que a gente promove calor para o paciente? Primeiro que vai melhorar o conforto dele, vai melhorar o bem-estar, o relaxamento, o calor reduz a dor, tá? Dependendo de onde que for. Como que a gente vai fazer isso? Colocar a bolsa de água quente, levar esse paciente para um banho morno, né? Ou um banho quente, se for o caso. O calor, a promoção de calor, ela vai causar uma vasodilatação. Então, em caso de edema, né, a gente vai promover um aumento de fluxo sanguíneo ali e vai ajudar a devolver o sangue circulante a algum excesso de líquido intercelular, desculpa. Então, o aumento do fluxo sanguíneo, ele vai favorecer a cicatrização, vai proporcionar maior aporte de oxigênio, porque ele vai causar vasodilatação, então vai chegar mais sangue naquele local que eu estou esquentando, e ajuda na remoção de secreção também, tá? Então, dilata os vasos sanguíneos, torna a punção venosa mais fácil, ou a coleta de sangue, e pode ser usado tanto quando com pressa úmida, morna, quente, bolsa de água quente, banho de assento. Então, a gente tem N possibilidades para promover calor para o paciente.
Uso de calor externo para poder reaquecer um paciente que está hipotérmico também, ou reaquecer uma determinada região por causa de congelamento. Aqui no Brasil a gente não tem isso, mas nos filmes vocês podem, tem alguns filmes que mostram bem isso, tá? Filmes e séries, né? Empregando compressas úmidas, mornas ou quentes. Então, ou pano quente, né, para favorecer o aquecimento da pele que está enrigelada. Agora a gente vai falar de alguns pontos importantes que a gente tem que ficar de olho quando a gente vai empregar calor nesse paciente, tá? Que a gente vai promover calor para ele, independente da onde, independente da técnica que eu vou usar. O calor, ele pode provocar queimadura, tá? E essa queimadura vai causar hipóxia tecidual, uma queimadura horrorosa. Então, tem que ficar atento. Não vou botar a bolsa de água quente no meu paciente e nunca mais voltar lá para olhar, tem que avaliar, tá? Pode acelerar a velocidade de atividade celular, inclusive divisão e crescimento celular. Então, não é indicado em caso de paciente com alguma lesão maligna, tá? Algum tipo de câncer, tá? Os pacientes que estão em extremos de idade, eles são mais suscetíveis a lesões teciduais, porque eles têm a pele mais fina, mais frágil. Então, é um paciente que a gente tem que ter um cuidado redobrado ainda. Deve ser levado em conta os dados subjetivos de conforto e desconforto do paciente, como indicação de possível queimadura. Então, se tivesse meu paciente queixou alguma dor, fez alguma expressão facial de dor, né, alterou algum parâmetro, alterou algum sinal vital, eu tenho que olhar se essa bolsa de água quente não está quente demais, tá? Verificar essa temperatura com frequência, até porque se eu deixo muito tempo, ela vai esfriar, né? E a gente quer uma promoção de calor, não quer uma promoção de bolsa em temperatura e de água em temperatura ambiente, certo? Colocar toalhas para envolver essas bolsas, né? Por quê? Para proteger a pele do paciente, que a bolsa esquenta muito, né? Dependendo da temperatura que está a água. Colocar toalhas, já falei, orientar o paciente para que ele comunique se tiver qualquer tipo de intercorrência, tá? E explicar também que a intensidade do calor e os motivos que a gente está fazendo aquilo com ele. Observar a região que está recebendo calor para verificar a presença de dor, aumento do edema, hiperemia exagerada. Então, tudo isso a gente tem que ficar de olho e levar em consideração possíveis falhas na utilização de equipamentos, tá? Aplicação de calor seco. A gente tem duas formas de aplicar calor. A gente tem a forma de calor seco e a gente tem a forma de calor úmido, tá? Então, bolsa de água quente. A gente vai fazer o quê? Quais são as vantagens, né? É fácil de usar e todo mundo tem casa, né? Todo mundo tem. E se não tiver, é muito fácil comprar, é barato de comprar. Quais são as desvantagens? Pode ser desconfortável por causa do peso, tem um risco grande de queimadura, né? Se for usado de forma inadequada. Materiais: bolsa de água quente, água aquecida, água fria para poder temperar e uma toalha para poder envolver a bolsa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar a prescrição, vai ver se tem necessidade de colocar, de fazer esse método para o paciente, identificar o paciente, explicar o que está acontecendo, por que vai acontecer aquilo. Vou dar privacidade para ele, né? Principalmente dependendo de onde que a gente vai colocar essa água. Vou preparar o material. Eu vou encher 2/3 da bolsa com água quente, vou tirar o ar e vou cobrir com a toalha. Aí eu vou verificar até essa temperatura na parte interna do antebraço, aqui, ó, para a gente poder ver se tá muito quente, se tá adequada, se eu posso colocar mais um pouquinho de água, se eu tenho que temperar com água fria, né? E eu vou colocar a bolsa, né? Vou aplicar essa bolsa e vou avaliar as expressões do paciente, tá? E tanto nos primeiros momentos quanto nos próximos também, quando eu for reavaliar ele. Verificar essa pele frequentemente, retirar a bolsa depois do tempo adequado, tá? Não precisa ficar 5 horas com a bolsa lá. E eu vou avaliar o paciente e a área que foi aplicado o calor.
lavar as mãos e registrar no prontuário. A gente tem, hoje em dia, duas opções. Essa aqui, né, que é a bolsa de água quente, pode ser de... Essa aqui é só quente, né? E a gente tem esse aqui, ó, que é o gel, né? Então, esse aqui ainda é mais vantajoso porque ele pode ser usado tanto frio quanto quente. Agora a gente vai falar de calor úmido. Como que a gente faz? A gente envolve ataduras e compressas mornas ou quentes. Essas compressas elas vão ser utilizadas para proporcionar um calor em uma pequena área, né? E as ataduras são utilizadas para proporcionar calor em áreas maiores. Então, as compressas em áreas pequenas e ataduras em áreas grandes. As compressas quentes e úmidas, elas são utilizadas para poder amolecer exudatos crostosos, né? Aquela crosta que tem em algumas lesões. Ou até mesmo para causar uma vasodilatação e melhorar o fluxo sanguíneo naquela área. A temperatura ela tem que estar entre 36,6 e 40 graus e meio, tá? Podem ser estéreis ou não, dependendo da onde que eu for colocar esse calor, essa compressa, essa atadura. Tem maior probabilidade de causar uma queimadura. Por quê? O calor seco eu consigo avaliar melhor, né? Agora, o calor úmido, ele resseca, ele é mais difícil de eu avaliar, né? E ele causa, só que ele resseca menos a pele e ele é mais eficaz, tá? Ele é mais penetrante, tá? O que a gente vai gastar? Nós vamos gastar compressa ou atadura, dependendo do local, água aquecida na temperatura ideal, material plástico para poder proteger o leito e isolar essas compressas, bacia, fita adesiva ou atadura de gás, termômetro, de banho, se tiver, né? Toalha seca para poder isolar essas compressas, luva de procedimento e saco para poder desprezar o lixo. A gente vai avaliar a necessidade, a indicação. Vou lavar as mãos, preparar todo o material e explicar para o paciente o que vai acontecer, quais são as sensações, o que pode acontecer, o que ele pode sentir ou não. E vou colocar essas compressas na água morna, retirar, né? Não, vou colocar na compressa na água morna, esperar um pouquinho para ela pegar o calor. Enquanto isso, eu vou posicionar meu paciente numa posição confortável, né? Dar privacidade para ele e vou proceder à remoção das ataduras que já estiverem lá, se tiver alguma lá. Vou tirar essas ataduras quentes, abrir, tirar o excesso de umidade. Se for necessário que seja estéreo, né? Se for alguma lesão, alguma coisa, então a gente vai calçar a luva estéreo. Vou colocar essa compressa na área que eu quero, né? Vou moldar para que ela fique certinha ali onde eu quero que fique e vou avaliar a expressão do meu paciente, se ele está me falando que ele está com dor, se ele está demonstrando que ele está com dor. E vou observar, esperar um pouquinho, observar o aspecto da pele após algum tempo que eu apliquei o calor ali. Se tiver tudo ok, eu vou cobrir com compressa ou com atadura, né? Seco, com plástico. Vou cobrir com plástico primeiro. Depois com a toalha para poder manter isso no lugar. E vou avaliar periodicamente, vendo a temperatura, o pulso, respiração. Vou avaliar todos os sinais vitais do paciente. E se caso tiver uma grande área coberta. Vou manter o calor, né, durante o tempo necessário, e a hora que não for mais necessário, eu vou retirar essas compressas ou ataduras, vou descartar elas no local ideal, vou secar e vou verificar como que tá esse local que eu apliquei o calor. E vou verificar também as reações do meu paciente. Vou fazer o curativo, se tiver que fazer algum curativo, vou deixar o paciente confortável e registrar no prontuário. Quando que a gente coloca compressa quente, tá? Quais são as indicações? Dor muscular, hematoma, furúnculo, torcicolo e antes de algum exercício físico, tá? O que ela me beneficia? Ela aumenta o fluxo,
sanguíneo local, ela aumenta a mobilidade e ela promove um relaxamento, né? Quem não gosta de um banho quente, né? Depois de um dia de serviço. Agora a gente vai falar de promoção de perda de calor, né? Isso é utilizado quando eu preciso reduzir a temperatura interna do meu paciente, tá? Do corpo, quando essa temperatura está muito elevada. Ou por algum motivo terapêutico, como uma cirurgia cardíaca, por exemplo, que o paciente é colocado na circulação extracorpórea e é resfriado, né? Quando é indicado promover a perda de calor, o mecanismo usado é a vasodilatação, através de condução, convenção, irradiação e evaporação. Pode ser necessário utilizar alguns medicamentos para poder reduzir essa temperatura, tá? Em todas as atividades que causam perda de calor, a temperatura ela vai ser verificada regularmente para poder determinar a eficácia desse tratamento que eu estou fazendo e a eventual necessidade de medidas adicionais ou a interrupção desse tratamento. Precauções de segurança. Hipotermia, tá? Pode ser branda, pode ser severa. Pode ser considerado, é um efeito colateral, né, negativo, porque não é isso que a gente quer. A gente quer promover uma perda de calor, mas não quero que o meu paciente fique hipotérmico. Quando se facilitam as perdas de calor ou quando se aplica facilita a perda de calor, tá certo? Ou quando se aplica frio. Verificar regularmente a temperatura do paciente para poder avaliar a eficiência do tratamento. Se a gente for usar bolsa de gelo, né, ou gelo mesmo, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com a compressa quente. A gente vai colocar uma bolsa, uma toalha entre o gelo e a pele, para poder proteger essa pele do paciente de possíveis danos. Vou explicar para o meu paciente sempre, eu sempre falo com ele o que vai acontecer, por que está sendo feito aquilo, considerar falhas, se caso for usar algum equipamento, verificar a temperatura da água, se está adequada para aquilo que eu quero, atentar para possíveis lesões de pele, porque o frio também causa lesões de queimadura, e tomar as providências para poder evitar isso. Por que e quando eu promovo resfriamento? Quando eu quero evitar um edema ou agravamento de algum edema por causa de um traumatismo, para reduzir a dor, porque o calor reduz dor, mas o frio também reduz a dor. Então, em uma área superficial, preservar os órgãos para possíveis transplantes ou implante de uma área amputada e tratamento de alguns tumores malignos de pele. Pode ser aplicado usando imersão em água fria, gelo, bolsa de gelo e bolsas frias descartáveis para poder proporcionar esse frio. A gente tem da mesma forma, a gente tem a aplicação de frio seco, né, que é a bolsa de gelo, que é a mesma coisa com a bolsa de água quente, porém a gente vai usar a bolsa de gel congelada, ou um saquinho com gelo, ou uma bolsa de água gelada, dependendo, dependendo do que eu tiver disponível. A aplicação do calor do frio seco ela é obtida através de aplicação de bolsa de gelo, né? E cobertor para hipotermia. Deve ser avaliada a área antes e após o procedimento, porque, como eu falei, o gelo também queima. Essa aqui é a bolsa de gelo, tá? Saquinho com gelo não coloquei, porque todo mundo já viu um saquinho com gelo, né, gente? E a gente também tem a aplicação de frio úmido, tá? Com ataduras ou compressas. A técnica também é igual à outra, né? A compressa quente, mas a gente vai utilizar compressa umedecida com água gelada ou com cubos de gelo, dependendo do né, de como que vai ser. Sempre avaliar a área também antes e após o tratamento para poder evitar possíveis danos aos tecidos. E quando que a gente indica a aplicação de frio, né, de compressa fria? Quando tem alguma pancada, após algumas injeções que dói bastante, dor de dente,
tendinite e depois de exercício físico. Então, o calor a gente usa antes dos exercícios e o frio a gente usa depois. Quais os benefícios? O frio ele vai diminuir o fluxo sanguíneo, né? Vai diminuir o inchaço, vai diminuir a inflamação. Então, vocês viram que eles são completamente opostos. O frio ele vai causar uma vasoconstrição e o calor ele vai causar uma vasodilatação, tá? Bom, gente, é isso. Nossa aula de hoje foi rapidinha, né? Vou encaminhar o link dos exercícios para vocês poderem responder durante essa semana, tá? E até a próxima aula. Obrigada pela atenção.